O avanço do novo coronavírus ligou um alerta geral na população: cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, lavar as mãos com frequência, evitar contatos com pessoas doentes. São as principais recomendações do Ministério da Saúde. É para se prevenir realmente, e está na hora de todos nós mudarmos alguns hábitos. Abraços, beijos, apertos de mão devem sim ser evitados. Em algumas cidades da região já tem muita gente tomando esses cuidados. Nas ruas de Jacareí, todo mundo está preocupado com o coronavírus. Tomando cuidado é lavar bem as mãos. Só isso. Chega em casa, lava, sai, lava. É assim. A doença já está fazendo muita gente mudar a rotina. A gente cumprimenta, oi, bom dia, tal, essas coisas, mas pegar na mão é difícil. Pegar na mão é difícil. É difícil. Quem não é muito conhecido. Não, sim, só bom dia, boa tarde. Já tá bom. Tá bom demais. Tem que estar mais repouso, mais assim, dentro de casa, né? Hoje tem que buscar um medicamento e sair. Porque senão a senhora vai ficar quietinha. Tem que ficar quietinha. Minha mãe assustou, porque eu falei, bom dia, mãe. Daí minha mãe, você vai me dar beijo? Eu falei, sem contato, porque já tava tossindo, né? Mas a gente tá se prevenindo, até dentro de casa. A cidade tem 4 casos suspeitos de coronavírus. O diretor de urgência da Secretaria de Saúde diz que é preciso adotar uma nova etiqueta para nos relacionar com outras pessoas, principalmente quem tem sintomas de gripe. Que a gente sempre tenha contato, o mínimo, quando esse gripado ou o paciente está gripado. O evitar a manipulação da face estando gripado e logo em seguida está cumprimentando outras pessoas, isso acaba aumentando mais a disseminação do vírus. Quem trabalha em contato com o público precisa ter ainda mais cuidado. Nesse salão de beleza, os profissionais já usam máscaras, luvas, mas outros hábitos também mudaram por aqui. As mudanças começam quando as clientes chegam ao salão, que fica em São José dos Campos. Abraços e beijinhos estão proibidos e todas são convidadas a higienizar as mãos. Tá ótimo. Sim, até inclusive tá aqui na bolsa meu também. Você carrega? Carrego, sim. Eu entrei no carro e já passei, que eu tava no centro da cidade. Daí eu já entrei no meu carro, também passei. E aqui também, né? Tem a dificuldade de não beijar, não abraçar, não ter o contato físico. Mas a gente está inventando coisas que deixam o ambiente feliz e que elas se permite assim um beijinho de longe, um beijinho virtual, né? Um sorrisão no rosto, daí dá tudo certo. Os frascos de álcool em gel ficam espalhados pelo salão e xícaras foram substituídas por copos descartáveis. Desse jeito, clientes e profissionais se sentem mais seguros. Eu acho que é muito importante todos os salões, todos os espaços que trabalham com comércio aderirem a essa ideia para quando o cliente chegar se sentir seguro e prevenido contra esse vírus. Cada dia a preocupação aumenta. A Karen Schmidt está agora com uma infectologista. Karen, boa tarde para você. Vamos relembrar aí, neste momento aí do avanço do vírus, quais são as recomendações mais importantes? Boa tarde, Rogério, Águida. Estou aqui com a doutora Cláudia Mandini, infectologista. A senhora acompanhou com a gente a reportagem, a preocupação das pessoas. Eu vou começar pelo básico. Tem muita gente correndo atrás das máscaras para usar. A gente viu o pessoal que no comércio, salão de beleza. Quem precisa usar a máscara, doutora? Boa tarde. Boa tarde. Olha, na verdade, assim, existem 3 situações básicas para a utilização da máscara. A máscara é muito importante para aquelas pessoas que já têm os sintomas respiratórios, porque a máscara funciona como um bloqueio para a emissão das gotículas que vão estar contaminadas com o vírus. E ela é muito importante para os cuidadores dessas pessoas, então os contatos domiciliares, as pessoas que vão estar cuidando e os profissionais de saúde. Nessas 3 circunstâncias, é onde a máscara tem o melhor benefício. Para as pessoas assintomáticas, a máscara quase não tem benefício nenhum, porque em geral a gente não consegue usar de forma adequada, não consegue trocar no prazo adequado, a gente não consegue não tocar na máscara, não contaminar a máscara, então ela deve ser utilizada nas situações restritas e extremamente bem já estudadas de que ela é útil.
Então, não estou com sintomas, não preciso usar. Isso que elas falaram, de chegar, cumprimentar, beijinho, abraço, isso é bom a gente dar um tempo, então. Isso com certeza. Eu acho que assim, a população tem o seu papel para ajudar a gente a enfrentar este problema, né, que se apresenta. E uma das coisas é essa mudança de comportamento. O distanciamento social, que é a gente evitar se tocar, ele ajuda bastante na contenção da transmissão. E a evitar a grande circulação de pessoas. Então, esse movimento que nós estamos tendo do cancelamento dos grandes movimentos de pessoas, dos shows, né, dos eventos públicos, ele também ajuda em diminuir a transmissão, porque toda vez que eu tenho uma grande concentração de pessoas, a chance de transmissão aumenta. Outras dúvidas do nosso dia a dia. Eu vou no supermercado, aquele produto que alguém já tocou, o alimento que está exposto ali, que cuidado que eu tenho que ter? Então, o cuidado principal é a gente sempre higienizar a mão ou com água e sabão ou com álcool gel antes de tocar a face, os olhos, né, a boca, porque é nesse momento que a gente se contamina. Então, é impossível a gente não tocar nas coisas. Sempre que você tocar, você higienizar as mãos antes de tocar o rosto. E existe um segundo ponto que eu acho importantíssimo que a população nos ajude, que é evitar o congestionamento das unidades de saúde. Então, aquelas pessoas que têm doenças respiratórias, mas não estão dentro do grupo de risco e esses sintomas respiratórios são leves, essas pessoas podem ter o seu acompanhamento em casa sem a necessidade de procurar o serviço de saúde, deixando o serviço de saúde livre para quem precisa. Doutora, muito obrigada por ajudar a gente a tirar essas dúvidas. Acho que ajudou muita gente, né? Rogério, Águida. Sempre, né, cara? Informação sempre. A palavra é bonita, né? Distanciamento social, mas é evitar aperto de mão e beijinho. Obrigado, viu, cara? Existem outras formas da gente se cumprimentar, né? Não precisa aperto de mão nem beijinho. Na mesma entrevista coletiva, o governador também anunciou o cancelamento de eventos no estado que podem atrair um grande público. Recomendação para que sejam suspensos eventos esportivos, musicais, de lazer ou de outra natureza acima de 500 pessoas. Os eventos de ordem pública, evidentemente, serão suspensos porque cabe ao governo do estado e ao governo municipal da capital de São Paulo tomarem a decisão, e a decisão está tomada. No que tange à área privada, a recomendação é para que, a partir deste momento, possam gradualmente suspender estes eventos a partir de amanhã ou depois de amanhã, comunicando, evidentemente, aos responsáveis pela organização e ao público em geral. Vamos resumir aqui, então, as principais medidas e até acrescentar uma que não foi dita na entrevista aí, suspensão por 60 dias de férias dos profissionais da rede pública de saúde. Suspensão das aulas na rede estadual a partir do dia 23 de março. Então, a semana que vem vai ser uma espécie de semana de transição para todo mundo se organizar. Inclusive, o secretário de Educação também disse que vão ser dadas orientações aos alunos nesta próxima semana de aula. E também o que o governador acabou de falar, o adiamento de eventos ou cancelamento de eventos públicos com mais de 500 pessoas. Como foi dito pelo governador, os eventos do próprio governo já foram cancelados ou adiados. A recomendação também vale para eventos particulares que podem atrair mais de 500 pessoas. O Lucas Rangel está em São José dos Campos. Rangel, vamos saber dele então. A maior cidade da região já tem algum evento cancelado? Boa tarde para você. Tem sim, Rogério. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no Link Vanguarda. A Prefeitura de São José dos Campos alterou aí uma série de eventos deste final de semana. Por exemplo, teve um sorteio de unidades habitacionais no Residencial Cajuru 2, lá na Zona Leste. Esse evento foi sem público, transmitido apenas pela internet. Eventos esportivos, culturais e de lazer, como por exemplo, Quinta da Juventude, que seria hoje, Conexão Juventude e Rua de Lazer, que seriam amanhã, foram cancelados. Em compensação, as ruas de lazer programadas para hoje vão acontecer normalmente. Vai ter Rua de Lazer lá na Rua Icatu, no Parque Industrial, e também na Praça Marechal Eduardo Gomes, na Vila das Acácias. Falar um pouco agora sobre esporte profissional. Jogo do Rugby São José contra o Tucanos, que seria realizado no CT Ange Guimerá, lá no Campo dos Alemães, foi cancelado. Voleibol, hoje tem jogo de vôlei, São José Vôlei e
Uberlândia. O jogo vai ser realizado às 7h30 da noite no ginásio do SESI. O jogo está mantido, vai acontecer, porém, com portões fechados. E aí, agora mudando também um pouco de assunto, provas do processo seletivo de estágio da Câmara Municipal de São José. Provas aconteceriam neste domingo. Provas canceladas, adiadas. A Câmara Municipal e o CIEE ainda vão divulgar as novas datas para as provas desse processo seletivo. Falando agora das informações da Diocese de São José dos Campos. As missas seguem normalmente, mas com algumas restrições, como comunhão entregue na mão, cumprimento da pasta suspensa e também a oração do Pai Nosso sem dar as mãos. Nós falamos aqui do Parque Vicentina Aranha, ainda tem gente caminhando, fazendo corrida por aqui, mas um volume de gente bem menor do que a gente está acostumado a ver aqui no Vicentina Aranha, viu, Rogério? Tá certo, Angel. E atividades também que existem no parque, né? Aquelas atividades de fim de semana também foram canceladas. Obrigado aí pelas informações. Daqui a pouco a gente fala de eventos cancelados em outras cidades da região. O avanço do novo coronavírus também mudou a rotina nos asilos. O Recanto São João de Deus, em São José dos Campos, cancelou as visitas de voluntários e grupos de empresas. Os parentes dos idosos estão sendo orientados a tomar as medidas de segurança. Já o Asilo Santo Antônio, também em São José, reduziu as visitas a 3 vezes por semana. O asilo pede doações de máscaras cirúrgicas e álcool gel. A gente volta a falar das medidas adotadas para tentar conter o avanço do novo coronavírus. Em Taubaté, serviços de saúde realizados pela Unital foram suspensos. E a tradicional corrida General Salgado também. A gente fala sobre isso com a Laurene Santos. Laurene, boa tarde para você. O que está sendo feito? As aulas, por exemplo, na Unital estão mantidas? Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. As aulas aqui na Unital em Taubaté, por enquanto, elas estão mantidas. A universidade ainda não emitiu nenhum comunicado a respeito da suspensão para a semana que vem. O que já foi anunciado foi a suspensão dos serviços oferecidos pelas clínicas. Por exemplo, aqui a gente está próximo da clínica de fisioterapia. Os atendimentos que eram oferecidos aqui, eles vão ficar suspensos a partir de segunda-feira. E essa medida não vale só para fisioterapia, não. A Unital tem também atendimentos jurídicos, clínica de odontologia, de nutrição. Todos esses atendimentos a partir de segunda-feira não vão acontecer e ainda não tem data para que eles voltem a acontecer normalmente. E não foi só aqui a Unital que foi impactada. Lá em Lorena, por exemplo, a Escola de Engenharia da USP já anunciou que a partir de terça-feira, dia 17, os alunos não terão mais aulas. As aulas também serão suspensas por lá. A USP disse que quando retomar as aulas, ela vai informar, mas ainda não tem uma data certa. Com relação ao Estado, as FATECs também terão aulas suspensas, segundo o Centro Paula Souza. E no caso das ETECs, elas continuam tendo aula normalmente até o dia 23 de março. E aí, depois disso, as aulas presenciais também serão suspensas. E a gente falou muito agora sobre educação, mas não são só esses setores da educação que estão sendo impactados. Aqui em Taubaté, a Corrida General Salgado, que é super tradicional, ela aconteceria no dia 28 agora de março. São cerca de 6 mil inscritos. E aí, como é muita gente, a organização ontem comunicou que decidiu adiar também a corrida. Ainda não há uma nova data, mas ela não vai acontecer no dia 28 de março, justamente para evitar essa possibilidade de circulação desse novo vírus. Outro evento também que foi suspenso foi na Canção Nova, lá em Cachoeira Paulista. Esse fim de semana iria acontecer um acampamento com 8 mil pessoas e ele foi suspenso, não está acontecendo por causa desse risco. Inclusive, todas as atividades lá da comunidade religiosa estão suspensas também, sem data para voltar a acontecer normalmente. A gente volta com vocês aí no estúdio. Obrigado, Laurene, pelas informações. Acontecendo, a Prefeitura de Ilhabela suspendeu as paradas de navios e cruzeiros na cidade. A administração informou que lamenta o prejuízo econômico que a medida pode acarretar, mas que é necessário para preservar a saúde dos moradores e que segue as orientações do Ministério da Saúde. Vamos relembrar que o G1 da Vanguarda tem uma página especial para você poder acompanhar, tirar dúvidas, está super didático, um médico especialista vai tirando dúvidas, você clica na dúvida que você tem, está tudo ali na sequência, é legal para você tirar mais algumas dúvidas sobre o novo coronavírus. A engenharia que participam da competição de Baja em São José dos Campos olha para a disputa, tem um olhar para a disputa como uma oportunidade profissional. E quem já disputou a competição sabe que o evento é uma vitrine para o mercado de trabalho.
É uma preparação de quase um ano para chegar até aqui. O Baja reúne mais de 1.000 estudantes de universidades de todo o Brasil. Na pista, os bajeiros mostram o resultado de muito estudo e empenho. A galera da USP de São Carlos que o diga. Os papatítulos do Baja estão em busca da 9ª conquista. Uma responsabilidade muito grande. Além disso, a gente também está querendo ganhar aqui no Brasil para ir para os Estados Unidos. Ano passado a gente ficou em 6º e a gente quer voltar para lá para confirmar que a gente é uma equipe de ponta, não só do Brasil, como do mundo inteiro. Quem vem para o Baja pensa, claro, em conquistar um bom resultado, quem sabe ser campeão, mas muitos estudantes também encaram esse evento como uma oportunidade de crescimento profissional, porque no meio de tanta gente espalhada por aqui, sempre tem alguns olheiros de empresas. E aí, quem sabe dá até para sair daqui um emprego garantido. Foi exatamente o que aconteceu com o Roberto há alguns anos. De estudante, ele passou por uma montadora de veículos até chegar à Embraer. No Baja, quando eu via os problemas que a gente tinha na equipe, principalmente com quebras de componentes, foi quando eu comecei a me interessar por cálculo estrutural, por análise de estruturas, e isso foi o diferencial na minha vida. Hoje, na minha carreira como engenheiro, eu atuo na Embraer e o Baja foi um fator chave para isso. O Vitor, da equipe da Unicamp, estava aqui no ano passado e conseguiu um estágio logo depois da competição. Esse ano, ele está ainda mais motivado. O pessoal aprende muito mais do que só o que a graduação ensina. Então, aprende a trabalhar em equipe, resolver problema, trabalhar com as dificuldades, que o Baja, com certeza, é uma das extracurriculares que melhor impõe essas dificuldades para a gente superar. O Estado anunciou ontem medidas para tentar conter o avanço do novo coronavírus. Entre elas, a suspensão das aulas na rede pública a partir do dia 23 de março. Semana que vem nós teremos aula normal, de segunda a sexta. As escolas estarão abertas para passar uma série de informações sobre prevenção, inclusive para que os alunos saibam quais são os procedimentos, os cuidados. Segundo ponto importante, dar tempo para que as famílias se organizem. Isso é muito importante, também é este aprendizado essencial. A família, se a gente disser que segunda-feira de manhã já não tem, talvez ele não consiga se organizar. Então, nós estamos dando mais de 10 dias para que os pais das famílias se organizem, com quem ficarão as crianças, quais são os procedimentos. Tem que ter um planejamento com as próprias famílias, isso é muito importante. Não adianta parar as aulas e as crianças estarem com o vô, com a avó, que são o público que nós mais temos que nos preocupar. Falando sobre os casos de coronavírus, o seguinte, a região não tem casos confirmados de Covid-19. As prefeituras acompanham neste momento 48 pessoas ou que apresentaram os sintomas ou que estiveram em locais com grande número de casos. Todas aguardam o resultado do exame. Aqui a gente já vai mostrar cidades com casos suspeitos. A gente começa por Taubaté. Por enquanto é a cidade com mais casos suspeitos, 11 até o momento, seguido de São José dos Campos com 8 casos, Caraguatatuba 5, Bragança e Jacareí com 5 casos de Bragança, Jacareí 4 e Atibaia também com 4 casos suspeitos. Aí a gente segue para outras cidades também, no litoral norte, Ilhabela com 3 casos, Cruzeiro, Lagoinha e São Sebastião, 2 casos suspeitos até o momento, Caçapava e Cachoeira Paulista tem 1 caso suspeito até agora.